Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre os pigmeus. Esse povo é um povo que há mais de 3.000 anos é conhecido, mundialmente conhecido. E é um povo que, por suas estaturas serem pequenas, no máximo 1,50 m, são cidadãos que têm estrutura normais, não são como os anães que convivem no meio da população, que surgem no meio dos seres humanos, ou mesmo como se fosse uma doença. Não é, não se trata de doença. Mas nos dias atuais há muitas lendas a respeito desse povo, e por serem os povos tradicionais de florestas, viviam sempre afastados das grandes comunidades, por também temerem os homens das comunidades, os homens mais altos, assim, colocando de estaturas diferenciadas. Eles viviam em florestas escondidos durante muitos anos. E tais povos eram perseguidos, além de ser perseguidos, eles serviam de alimentos para os homens de estatura maiores. Por isso que eles se escondiam, porque eles eram perseguidos para servir de alimentos. Isso é uma realidade que não se pode ser oculta. Dizer que eles viviam escondidos na floresta, porque eles temiam, na realidade, isso é comprovado, dado cientificamente comprovado, que eles eram perseguidos e serviam de alimento para muitos, que eram caníbais. Recentemente, os cientistas conseguiram tirar esta lacuna que envolvia os pigmeus da sociedade, da comunidade internacional. E os homens sempre procuravam saber o que levava esses povos, ou o que leva esses povos a se diferenciar da sociedade comum. Por causa que eles são, as suas estaturas baixas, os seus costumes sempre diferentes, eles procurando sempre viver isolados, e assim trazia muito mistério a respeito de suas comunidades. A ciência não tinha explicação para responder perguntas que sempre foram, durante toda a existência humana, o período que os homens existiram, o desenvolvimento social, as lacunas sempre existiram. O que leva a sociedade científica a estudar o assunto é porque, na realidade, esse povo se mantiveram isolados. Mas aí você diz, mas como se eles tinham contato, muitos deles tinham contato com os bantus, muitos deles tinham contato com outras regiões, e eles eram povos, tinha povos da mesma origem, mas morando em diferentes regiões. E por que eles não tiveram realmente uma integração com a sociedade? Aí, onde há uma lacuna e uma forma de ver bem interessante. E, na verdade, eles tiveram, culturalmente, eles trocaram, assim, vamos dizer, ideias, comercializaram, conviveram próximo à comunidade bantus, e mantiveram realmente participação nos meios de comercialização, nos meios de desenvolvimento agrícola, e em vários setores eles conseguiram se integrar. Mas o que traz aí curiosidade é que eles compartilhavam tudo, mas não os seus genes. Eles não permitiam o casamento com povos de diferentes origens. Eles não permitiam uma aproximação de outros povos com suas comunidades. Se mantinham isolados, só mantendo entre eles mesmos, entre seus grupos, uma relação interpessoal ou uma relação pessoal, mas nunca uma relação com povos de outras origens, com povos que não pertenciam à sua origem. Então eles mantiveram isolados durante todos esses 5.000 anos. Eles estão na mesma região, mas não compartilham de seus genes com outros povos. Então, nisso aí é que nós vemos que há muita coisa que precisa ter esclarecimento. E sem esse esclarecimento, sem essa noção, você não sabe explicar.
Se você não tem um conhecimento, se você não procura estudar sobre o assunto, você não tem como explicar por que esses povos se isolam tanto. Não tem uma resposta assim de momento. E parcialmente fica suspeito durante mais de 1000 anos. O padrão deles continua o mesmo. Eles continuam se isolando, continuam convivendo, mantendo os seus grupos, as suas comunicações, os seus interesses pessoais, seus interesses tribais, mas não abrindo portas para que outros venham a participar com eles de uma integração. Foram encontradas pegadas humanas de 8000 anos. Foram encontrados na Inglaterra rastros do mais antigo de pessoas dessas origens. Onde estão esses povos que saíram da África? Como eles assim analisam? E essas pegadas de criança e adulto foram encontradas à beira de lagos e nunca houve respostas. Foram perdidas essas comunidades. Na Europa não encontraram comunidades de baixas estaturas. Então a sociedade, os cientistas acharam que eles talvez tenham se misturado com outros povos e ficou essas pegadas apenas ali na região, mas não tem mais explicação para tal. Interessante em tudo isso aí é quanto ao estudo do DNA. Ficou evidenciado com a leitura do DNA que há cerca de 300 indivíduos pigmeus falantes do Bantu, do Gabão, Camarões, Uganda, República do Central Africana, República Democrática do Congo. Esses resultados surgem com as relações sociais estabelecidas entre os grupos. Então, com o estudo do DNA, percebeu-se rapidamente que os grupos são diferentes. O que traz aqui também, que para nós vermos que são povos, não são animais, e são povos realmente intelectuais, povos inteligentes, é que a maioria deles sobrevivem como caçadores, coletores, vivendo parcialmente nas florestas. E eles sobrevivem ou vivem como os índios da América do Sul, e são até bons caçadores no seu ambiente. Eles são realmente precisos naquilo que eles fazem. Eles também produzem o álcool através de destilar milho, frutas, e se alimentam também de alguns insetos. Esse tipo de alimentação, como também de folhas, de tronco de árvores, também... que nem o caso quando fala de troncos, de folhas que são folhas e troncos que são o caso do palmito. E eles extraem o palmito, extraem normalmente esses alimentos que nós também conhecemos na cidade e se alimentam disso. Então eles têm sua própria forma, a sua farinha, os seus alimentos, e assim sobreviverem da floresta com uma vida normal. Então, na cidade grande, o homem não tem esse costume, o homem não tem mais essas práticas. Mas não quer dizer que o homem da floresta não continue mantendo os seus costumes, não conheça aquilo que ele vai fazer, não saiba daquilo que ele está fazendo. Então ele sabe como se alimentar, como obter o seu alimento através da própria floresta. O que se tem aqui, o conhecimento, é que eles são homens que zelam pela floresta, zelam pelo local em que eles habitam e com que eles vivem. Por isso que viveram muitos anos isolados. Eles conseguem fazer instrumentos com ossos, com pedaços de madeira, de pedra, com várias coisas naturais. Eles conseguem fazer instrumentos para eles caçarem, como fazem arco e flecha, lanças e barcos. Tudo isso eles são totalmente hábeis em colocar em prática o seu conhecimento. Então não quer dizer que são povos animais, não quer dizer que sejam animais, vivem no mato como animais e estão lá jogados e sobrevivem às custas de oportunidades. Não é assim.
E quando o homem da cidade, como nós vimos aqui no Brasil mesmo nos dias atuais, querendo tirar os índios de dentro das florestas para colocar na cidade para eles plantar, cultivar, para desenvolver agricultura e tudo. E quando isso é totalmente uma hipocrisia, porque o homem não quer dizer porque o homem da cidade tem que vive daquela forma, tem que tirar o cidadão de dentro da floresta e fazer com que ele viva também na cidade da forma que o cidadão da cidade vive.